Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dividir com vocês a minha prática para Pincha Mayurasana. Essa é uma pose que eu ainda não domino completamente, então o que eu vou trazer aqui são os passos que eu tenho efetuado para melhorar a minha subida, para melhorar a minha permanência. Então, vamos lá! Olá! Na prática de hoje, nós vamos fazer poses e tentar melhorar então a nossa entrada em Pincha Mayurasana para trazer um pouco mais de controle nessa subida. Eu acredito que para todo mundo praticando invertidas, o maior medo é cair, né? Então, quando você sobe com mais controle, também é mais difícil de cair, você acaba se sentindo mais seguro. E quando a gente se sente mais seguro, a gente começa a evoluir na nossa pose, porque a gente começa a testar um pouco mais. E principalmente em invertidas, eu acho muito importante a gente começar a, em algum determinado momento, se afastar da parede, fazer a prática dessa invertida no meio da sala, né? Para você realmente criar consciência corporal. E novamente, se você sobe com mais controle, é mais difícil de que você vai cair, ou pelo menos você consegue controlar melhor a sua queda. E é isso que eu tenho trabalhado na minha Pincha Mayurasana. Eu tenho trabalhado maneiras de subir com mais controle. E como que eu tenho alcançado isso? Como eu disse, eu ainda não sou super dominante desse asana, ainda estou na minha trajetória aí, mas eu acho que já melhorei bastante fazendo essa prática que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a maior parte do tempo eu passo dedicada a alongamentos. Sim, porque quanto mais você alongar, mais você vai alcançar os pés próximo do corpo, vai conseguir subir mais a sua perna, fazer a transferência de peso com mais facilidade. Então eu vou começar aqui com um exercício de respiração bem simples, só para a gente trazer a consciência, trazer a atenção para o nosso corpo, e aí depois a gente vai fazer essa série de alongamentos, tá bom? Então, sente aí numa posição confortável, relaxe os braços, ombros lá para trás, abre bem o peito e começa a respirar pelo nariz. Para essa prática, a gente vai usar bastante os bloquinhos, porque eles vão ajudar a gente a intensificar o alongamento. Eu também vou usar uma toalhinha, você pode usar a sua mantinha de yoga, para a gente aproveitar elas, que a gente vai tentar fazer também Hanumasana nessa prática. Hanumasana, né, a nossa abertura, porque ela vai ajudar a gente também na subida para Pincha Mayurasana. Então eu vou começar um alongamento bem simples, né? A gente vai entrar aqui em Uttanasana. Pode começar com os joelhos semiflexionados, mas como eu disse, a gente está buscando aqui um alongamento mais intenso para que a gente entre mais fácil em Pincha Mayurasana. Então comece com os joelhos semiflexionados, mas conforme você for sentindo esse alongamento, você vai tentar estender as suas pernas, né? Partindo do alongamento sempre aqui do quadril, né? E não do meio das costas. A gente vai dobrar, tentar alcançar lá no chão. Vai tentar alcançar o mais profundo que a gente conseguir. A gente vai ficar aqui por pelo menos 15 respirações, tá? Então, eu vou dobrar os meus braços para aproveitar o peso do meu corpo nesse alongamento. Relaxa os dedos dos pés. Umbigo lá para dentro na expiração. Relaxa a cabeça, o pescoço. E a gente vai ficar aqui, mandando a respiração lá na panturrilha, lá na lombar, nos glúteos, aliviando toda a tensão. Feche os olhos se você gostar. E mantenha a sua respiração profunda e pelo nariz.
Então, só para você ter uma ideia, imagine que aqui eu conseguisse já alcançar o meu antebraço no chão, que não é uma verdade. Mas se eu tivesse já alcançando o antebraço no chão, para subir para Pincha Mayurasa não precisaria de praticamente esforço nenhum, porque o meu quadril já estaria completamente acima dos ombros, né? E eu só precisaria levar uma perna e depois a outra. Então, ou seja, quanto mais eu conseguir trazer, né, chegar perto desse formato onde os meus cotovelos estão no chão e os meus pés estão bem pertinho dos meus cotovelos, mais fácil para eu subir em Pincha Mayurasana. É claro que você não precisa desse alongamento para subir, né? Você pode subir com impulso, por exemplo. Mas para quem está começando a aprender, às vezes pegar o impulso, a não ser que você faça na parede, né? Pode parecer um pouco assustador, porque você não tem controle da sua subida. Então, com impulso eu praticaria na parede, mas fora da parede eu acho que você vai ter muito mais benefícios se você começar a praticar uma subida com controle. Mais 2 respirações aqui. E aí, devagar, eu vou trazer os meus joelhos para o chão. A gente vai fazer Anjaneyasana. Vou trazer meu joelho direito, meu pé direito lá na frente. Vou manter o joelho esquerdo lá atrás. E vou tentar afundar, né? Trazer o meu quadril mais para baixo possível. Né? Então eu estou trabalhando o alongamento não só na parte posterior dessa coxa, mas também a musculatura ao redor do meu quadril na outra perna. Vai ficar aqui bastante tempo também. Relaxa os dedos dos pés. Eu recomendo que você mantenha os dedos dos pés de trás, o pé de trás flexionado ao invés de relaxado, para intensificar o alongamento na região da coxa. Normalmente, quando eu faço essa prática, eu tento ficar pelo menos 2 minutos em cada posição. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ficar aqui um pouco menos. Mas fica à vontade para repetir essa sequência, então, com um pouco mais de tempo em cada pose. E aí, devagar, a gente vai trazer as mãos no chão e estender essa perna. Como eu disse, a gente vai buscar um alongamento mais intenso, então eu vou manter o meu pé flexionado, vou manter a minha coxa ativa e vou alcançar lá na frente com as minhas mãos o máximo que eu conseguir. Abdômen lá para dentro, mantenho o alinhamento do quadril, não deixe o quadril cair de lado, então quadril voltado para frente. Alcanço lá na frente, sinto principalmente alongamento na minha panturrilha, além, claro, né, da parte posterior da coxa. Devagar, eu vou trazer essa perna lá para trás, vou trocar de lado. A gente vai fazer Anjaneyasana desse lado. Então, como eu estava comentando, aqui eu não só estou alongando a parte posterior da coxa, mas principalmente essa região do quadril, tá? A gente tem vários músculos conectores aqui nessa região, então acaba sendo um tecido mais difícil de alongar. Por isso é importante a gente dar uma atenção especial para essa região. Relaxo o meu quadril, deixo o meu quadril ir para baixo. Mais 3 respirações aqui bem profundas. E aí,
devagar a gente vai estender a outra perna. Estendo. Mantenha a respiração pelo nariz, vou alcançando lá na frente, conforme o alongamento for acontecendo. Então, é claro que Pincha Mayurasana também é uma pose que necessita de força, tá? Mas quanto mais alongamento você fizer, menos força você vai precisar. Menos força para subir, menos força para se manter. E aí eu vou dobrar os meus joelhos até essa perna lá atrás. E a gente vai sentar no tapetinho, fazer Paschimottanasana. Então, vou estender minhas pernas lá na frente. Trazer os isquios bem no chão. Alongo a coluna, umbigo lá pra dentro na expiração, alcanço lá na frente. E vou tentar manter os meus pés flexionados para sentir o alongamento acontecer também na panturrilha. Trago o abdômen lá na coxa, trago o nariz em direção à minha canela. Vou ficar aqui um pouquinho levantado para o microfone não ficar raspando. E se você quiser intensificar ainda mais, pode usar os bloquinhos, né? Alcançar lá na frente com os bloquinhos. 1, 2, 3, quantos você alcançar. Como eu disse, se quiser pausar o vídeo, ficar aqui mais um pouquinho. Devagar a gente vai voltar. E aí, para intensificar ainda mais esse alongamento, a gente vai tentar Hanumasana. Se Hanumasana não faz parte da sua prática, talvez só repita essa sequência de alongamentos. Se Hanumasana já faz parte da sua prática, eu vou usar uma toalhinha aqui para deslizar no tapetinho. Meu tapetinho ele é emborrachado, ele é bem difícil, na verdade ele é super aderente, ele acaba não deslizando. Então eu posiciono o meu calcanhar lá atrás, vou trazendo o meu joelho aqui e aí eu vou deslizar, tentar entrar em Hanumasana. E aí vou fazer algumas respirações aqui. E devagar eu volto. Vou trocar de lado. Muitas pessoas têm um lado dominante. O meu lado dominante é o que eu acabei de fazer. Esse é o meu lado onde eu tenho mais dificuldade no Hanumasana. Eu falo que é o lado que depende do meu humor. Tem dia que sai, tem dia que não sai. Em Hanumasana, a gente tenta não cair para o lado, tá? A gente tenta manter o joelho encostado no chão, quadril igualmente apontando para frente. E aí, devagar, eu volto. Então, a gente fez alongamentos bem intensos para a parte inferior do corpo. A gente agora vai alongar a parte de cima, né? Porque em Pincha a gente tem esse alongamento aqui que é bastante necessário para que você não faça muito, não curve tanto a coluna. É importante que seu cotovelo e seu ombro estejam abertos. Então, para isso a gente vai usar
os bloquinhos. Eu vou usar 2 bloquinhos, você pode começar com um, se você nunca tiver feito esse tipo de alongamento. Então eu vou fazer em 2 etapas. Quem acompanha aqui no canal provavelmente já fez esse alongamento comigo. A primeira etapa eu vou colocar o bloquinho bem pertinho aqui das minhas costas, mesmo, talvez 2 ou 3 dedos afastados. Vou apoiar o finalzinho das minhas costas, mais ou menos o meio, né, das costas, na verdade, no bloquinho. Vou relaxar a minha cabeça lá atrás, trago os braços lá em cima e lá para trás, de preferência com as mãos unidas e com os braços estendidos. Respirações bem profundas no peito, sente o peito levantar, sente o abdômen levantar, alongamento também na região abdominal. Fica aqui mais algumas respirações, se você puder. E na próxima variação a gente vai empurrar os bloquinhos mais um pouquinho e vai manter eles então aqui bem atrás do coração, tá? Então apoia, né, aqui atrás, quase que entre os ombros. Relaxa a cabeça novamente, braços lá atrás. Tenta manter os braços estendidos, pernas estendidas. Respirando pelo nariz. Novamente eu recomendo que você fique aqui mais algumas respirações. E aos poucos vai levantar. Um outro alongamento que você pode fazer para a região dos ombros é trazer os seus bloquinhos na posição mais alta. Você pode fazer isso também na beirada de uma cadeira, na beirada da mesa. Você vai apoiar os cotovelos no seu bloquinho, trazer o quadril lá para trás. E ao invés de arredondar a coluna, mantenha o umbigo lá para dentro. Então tenta manter a coluna numa posição neutra, ao invés de deixar cair. Né? Mantenha a região abdominal trabalhando. Tenta manter os braços numa posição de 90 graus, ao invés de trazer aqui para trás. Dessa maneira você intensifica um pouco mais o alongamento. E aos poucos vai voltar. Bom, e aí, claro, para a Pincha Mayurasana, a pose do golfinho, né, é a pose que vai trazer um pouco mais de familiaridade com o asana e também vai começar a trabalhar a questão de força. Só que quando você está praticando, né, ou você faz algumas pausas, né, para descanso, ou eu faria a parte de fortalecimento num dia diferente do que o dia de prática. Né? Às vezes quando a gente está cansado, às vezes a gente não consegue executar o asana simplesmente porque a gente está cansado. Então é importante respeitar, né, os limites do seu corpo, respeitar a sua prática. Né? Lembrar que nem tudo é só ir buscar o asana, né? Tem a sua saúde mental, a sua saúde do corpo e essa insistência, né, acaba trazendo frustração, acaba trazendo impaciência, enfim. E não é esse o objetivo. Né? Se você está aí buscando o asana para se descobrir, para se desafiar, ótimo.
né, mas tentar não fazer com que isso se torne o avesso, né, que isso comece a trazer problemas. Então, hoje eu não vou fazer o golfinho aqui, eu vou começar então a introduzir a subida sem impulso. Então, é claro, se você se sentir mais confortável perto da parede, pode fazer perto da parede. Mas a intenção é que essa subida te ajude a ir saindo da parede aos poucos, tá? Todo mundo também tem um lado dominante, né? No meu caso, sempre que eu vou fazer invertidas, é a perna direita que fica no chão e a perna esquerda sobe, esse é o meu lado dominante. Eu particularmente aconselho que você tente dos dois lados, mas eu tenho vários professores que já me indicaram a primeiro dominar o asana do meu lado dominante, e quando eu tiver completa entendimento daquele asana, que eu me sinta super confortável naquele asana, então eu começo a ensinar o meu outro lado. Então, vai de praticante para praticante, se você acha que esse é a melhor maneira de fazer. Então, aprende de um lado e depois treina do outro, ou vai treinando os dois ao mesmo tempo, o que você achar melhor. Como então eu tento fazer a subida? Sem impulso. Sempre que você for ver algum tutorial para Pincha Mayurasana, você vai ver que o alongamento ideal para esse asana é que os seus braços estejam paralelos, né? Então, braços paralelos, mãos espalhadas. Nessa subida, principalmente se você estiver começando agora a aprender, eu vou te dizer para trazer as mãos um pouco mais para dentro. Dessa maneira você tem um pouco mais de controle e exige um pouco menos de força e flexibilidade na região dos ombros. Então, se você não se importar em modificar um pouquinho, vai ficar um pouco mais fácil para você nessa fase. Quando a gente subir, né, a gente vai tentar subir o máximo possível o quadril, e aí depois a gente vai tentar empurrar o chão com o cotovelo, e a gente vai fazer como se fosse, sabe a pose do gato e da vaca? Então, como se fosse a parte do gato. Você vai trazer o abdômen, o umbigo lá pra dentro, lá atrás, tá? E uma outra coisa que a gente vai fazer, a gente não vai tentar por agora trazer as duas pernas pra cima. Tenta se equilibrar numa perna só, porque aí a outra perna que vai estar apontada para cá, ela vai te dar esse equilíbrio, ela vai te dar esse peso e essa sensação de segurança. Por quê? Porque você sabe que a maior parte do seu corpo tá para cá. Então, se você começar a sentir que você vai cair, você simplesmente traz essa perna de volta e volta para o começo da sua pose, tá bom? Então, lembra disso, que se você não subir as duas pernas, né, você ainda está aprendendo, você ainda está tirando proveito da prática, porque você está se equilibrando, mas sem a sensação de que a qualquer momento você vai perder o controle. Então, você mantém essa perna para cá, pelo menos agora. Tá, então, eu vou fazer uma subida aqui. Vou caminhar o máximo possível. Vou trazer a minha perna lá para cima. E é aqui onde o Hanumasana me ajuda, que eu vou trazer a minha perna o máximo possível para ela me ajudar na transferência do peso. E aí eu vou trazer o meu tronco um pouquinho para frente e subir. E aí você pode ir fazendo vários pulinhos devagarinho. Eu vou tentar subir e ficar só para você ver. Então, ó, a transferência vai. Tronco vai indo lá para frente e suba. Vou descer e descansar. E aí vou fazer mais uma tentativa para vocês verem. Provavelmente a hora que eu subir eu não vou conseguir falar ao mesmo tempo. Então, só um minutinho. Então, nessa subida, eu vou completar a subida, tentar me equilibrar lá, mas vou manter a minha perna aqui para trás para fazer esse contrapeso da volta, para eu me sentir, digamos, mais em controle, tá? Então, eu vou tentando me controlar aqui. Não preciso necessariamente subir a outra perna,
mas vou ganhando confiança e controle do meu corpo. E aí, devagar eu desço. Então, o que você pode fazer isso é, primeiro, tentar dar esses pulinhos, né? Treinando essa transferência, né? Então, talvez volta aí o vídeo e ver como eu vou trazendo o tronco pra frente, né? Então, meu ombro até vai um pouco pra frente. Daí a importância do fortalecimento nessa região. E aí, quando eu sinto que a minha perna tá subindo, eu empurro o chão com os cotovelos e levanto. Talvez nas primeiras vezes você vai ficar nessa de levantar do chão e cair, levantar e cair, até você sentir esse engajamento da região abdominal para te manter levantado. E aí aos poucos você vai sentir que você vai levantar, né, e conseguir manter ali. Se você quiser, obviamente, subir a segunda perna, quando você se sentir tranquilo em subir a segunda perna, então aí você sobe, né, para completar aí a Pincha Mayurasana. E assim, na prática de Pincha, no começo, né, vai ter dias que você vai conseguir segurar mais tempo, alguns dias você vai segurar menos, mas eu acho que o mais importante nesse momento é entender a entrada na pose para que você tenha maior controle dela, né, e perca o medo de fazer no meio, né, da sala e comece então a evoluir na execução do seu asana. Depois de fazer a sua prática, recomendo que você venha, né, para a pose da criança, seu Balasana. E quando estiver pronto, então, fazer aí o seu Shavasana, a sua última pose. E a gente se vê na próxima prática, próximo tutorial.